Querida igreja, saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe ricamente nesta manhã de domingo. Queridos, quero convidá-los a abrirmos a Bíblia em Atos, capítulo 8. Nós vamos ler os versos de 1 a 8. Atos, capítulo 8. Versos de 1 a 8. A igreja pode acompanhar a leitura que faremos neste momento. O verso 1, ele difere de algumas bíblias. Na NA, ele começa falando que Saulo consentia na morte de Estevão. O contexto anterior, nós vemos Estevão pregando, e por causa da pregação do Evangelho, ele sendo então apedrejado até a morte. E ali estava Paulo, que consentia na morte de Estevão. E nos diz o texto: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã de domingo. Esse domingo a nossa igreja o separa, o reserva para falarmos sobre a igreja perseguida. E nessa manhã vamos falar sobre pregando o Evangelho em um tempo de adversidade. Vimos aqui no texto que nós acabamos de ler, Estevão pregando a palavra, os apóstolos pregando a palavra e sendo perseguidos. Primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é que a pregação genuína do Evangelho, ela pode trazer perseguição à igreja. Podemos ser perseguidos por estarmos fazendo a coisa certa e não a errada. Nós vemos desde o início do mundo a matança em nome de Deus, por perseguição religiosa, desde Abel e Caim. Caim matou Abel por intolerância religiosa. E essa perseguição, como nós temos visto, ela nunca se afastou da igreja. E certamente para os que viveram durante as primeiras ondas de perseguição que varreram a história da igreja, ser perseguido parecia fazer parte normal da vida cristã. Atos 8 nos mostra a igreja sendo perseguida e dispersa. Embora os apóstolos tenham sido presos 2 vezes e açoitados 1 vez, conforme encontramos em Atos capítulo 1 e também em Atos capítulo 5, nós vemos aqui o martírio de Estevão, que marca um novo nível de perseguição à igreja. Contudo, ao longo do livro de Atos, Deus usa os contratempos, as adversidades e a perseguição, forçando a igreja a levar as boas novas para além de Jerusalém. E nos dias atuais, irmãos, não é diferente. A igreja tem sido, desde então, perseguida. Conforme Portas Abertas, sugiro os irmãos sempre visitarem esse site do Portas Abertas, que nos relatam sobre a igreja perseguida no mundo. De acordo com a lista de perseguição, essa é de 2024, mais de 365 milhões de cristãos são perseguidos por causa do anúncio do Evangelho ou por enfrentarem algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Cristo.
O número de cristãos perseguidos inclui também aqueles que são confrontados com outras formas de hostilidade do que apenas a violência isolada. Vejam o exemplo de Estevão que nós acabamos de ler. Estevão, ele estava sendo condenado e morto por causa do Evangelho. Jesus foi crucificado por causa das boas novas do reino de Deus. E vemos aqui o apóstolo Paulo consentindo com a morte de Estevão. Paulo está perseguindo e colocando atrás das grades os cristãos. Essa perseguição aqui é interessante porque a perseguição na igreja primitiva começou com os líderes da igreja, com os apóstolos sendo perseguidos. Agora a perseguição atinge os leigos, atinge os irmãos da igreja. E Paulo colocava todo tipo de cristãos, sejam mulheres, sejam homens. Paulo os estava perseguindo e colocando todos atrás das grades. Por isso, diante disso, nós podemos notar que o contexto em que o evangelho estava sendo pregado era um contexto hostil ao evangelho, era um contexto de lutas, de aversão aos cristãos, um contexto de adversidade. Tertuliano viveu na época pós-apostólica, entre meados do século II e início do século III. Tertuliano foi um grande escritor, um dos primeiros escritores de teologia, e também foi um apologista, ou seja, escreveu muito e combateu muito as heresias que seguiram a morte dos apóstolos no primeiro século. E Tertuliano, que vivenciou essa fase da igreja perseguida, Tertuliano disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja cresceu e cresceu muito, e a pergunta que fica no ar, a partir do texto que nós lemos é: a igreja cresceu porque ela estava sendo perseguida, ou ela foi perseguida porque estava crescendo? A ideia aqui não é que Deus espalhou a igreja para a igreja crescer, mas a ideia primária, inicial, é de que a igreja foi perseguida, sim, porque ela estava crescendo. Veja o apóstolo Paulo, já convertido, escrevendo a Timóteo no final do seu ministério, em 2 Timóteo 3,12, Paulo diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. E o apóstolo Paulo, de não convertido, de perseguidor à igreja, ele virou um homem sendo perseguido nos seus tempos. Em Atos nós vemos a igreja crescendo exponencialmente, aos milhares. Assim, de fato, justamente porque a igreja estava crescendo, ela começou a ser perseguida. Quando nós pregamos o evangelho genuíno, temos que nos preparar para a perseguição. Quando queremos ser verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos estar preparados para a perseguição. A perseguição, o que é a perseguição? A perseguição, irmãos, é o ódio e a aflição que seguem o testemunho e a vida santa do povo de Deus em um mundo extremamente hostil à palavra do Evangelho. Jesus ensinou no Sermão do Monte que os profetas foram perseguidos e morreram por causa do anúncio das boas novas. Vemos isso em Mateus capítulo 5. E Jesus disse: portanto também, Jesus falando aos discípulos, portanto também vocês serão perseguidos, e vocês podem esperar o mesmo gesto em relação a vocês por causa da pregação do Evangelho. Os primeiros cristãos, eles viam a perseguição aos seguidores de Jesus como uma participação nos sofrimentos de Cristo. Foi Paulo também que disse que assim nós sofremos para o que falta das aflições de Cristo. A ideia, queridos, do Messias que viria sustentava que o sofrimento do povo de Deus fazia parte da vinda do reino de Deus. Era a evidência de que uma pessoa era verdadeiramente
nascida de novo, regenerada, uma pessoa salva. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: bem-aventurados vocês são quando vocês forem perseguidos. Vocês devem regozijar-se e glorificar a Deus, porque vocês estão anunciando as boas novas do reino de Deus. A grande comunidade de crentes de Jerusalém, aonde o evangelho estava circunscrito, agora é espalhada por toda a Palestina, por Samaria e por todos os confins da terra, chegando aqui, no caso, até a África, por meio de Filipe. Essa foi a primeira perseguição da igreja, e essa perseguição, glória a Deus, causou muito mais bem do que mal. Essa perseguição que nós vemos da igreja primitiva, ela foi prefaciada, como vimos, da morte de Estevão, que foi martirizado por causa da pregação do evangelho. A perseguição começou com Estevão, e depois dessa loucura se intensificou contra todos os membros da igreja indiscriminadamente. E desde então a igreja nunca deixou de ser perseguida. Filipe, ele foi usado por Deus para levar o evangelho até Samaria. E isto, irmãos, foi o cumprimento do que Jesus disse lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando ele disse: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O verso 1 fala que todos saíram de Jerusalém, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. O evangelho precisava ser pregado em toda a Judéia também, em toda a Jerusalém. Por isso os apóstolos ficaram e os outros discípulos foram dispersos. E por que eles ficaram em Jerusalém? João Calvino, comentando esse texto e essa situação, Calvino nos diz: portanto, vendo que o evangelho era tão fortemente resistido em Jerusalém, o centro religioso, o povo que lia a Bíblia, o povo que conhecia as Escrituras, Jerusalém, a cidade dos sacerdotes, a cidade dos teólogos, dos pastores, Jesus está dizendo: o evangelho precisa ser pregado nesse nicho religioso que é Jerusalém. Eles não são salvos. Com toda a teologia deles, com toda a religiosidade deles, Jerusalém precisava ser salva, precisava ser redimida. E Jerusalém era um lugar também hostil à pregação do evangelho. E os apóstolos não ousavam ir a nenhum outro lugar antes de cumprirem a missão que eles tinham ali em Jerusalém, mesmo sendo um centro religioso. Vamos voltar a esse assunto logo. Os líderes da igreja, então, ficaram para trás, suportaram a perseguição e serviram como meio de preservar o cristianismo ali naquela cidade tão importante. Porque nós podemos dizer que Jerusalém foi alvo do cuidado especial de Deus, fazendo com que os apóstolos ali ficassem e os outros fossem despertos. Jerusalém era uma cidade religiosa, extremamente religiosa, mas era, irmãos, uma religiosidade ímpia. Uma religiosidade ímpia. E por que nós falamos religiosidade ímpia? Porque os judeus eram religiosos, mas não eram salvos. Religiosidade não salva ninguém. Cerimonialismo não salva ninguém. Teatralismo religioso não salva ninguém. Essa religião cenográfica que os judeus vivenciavam, uma religião de aparência, uma religião cerimonial, uma religião destituída do amor, da justiça e da verdade. Os judeus, eles viviam a partir da tradição dos rabinos da sua época. E Lucas, relatando
esta ideia lá em Atos capítulo 6, versículo 7, se vocês quiserem voltar aí na Bíblia, Atos 6, 7, olha o que Lucas diz: crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitíssimos teólogos, estudantes de teologia, pastores do templo estavam se convertendo. Muitas vezes temos que voltar à pregação do Evangelho para dentro dos nossos muros, para dentro da nossa própria igreja. E muitos que estão na igreja precisam ser evangelizados também. Por isso Jesus disse para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém, porque esses religiosos, esses professores de teologia, eles precisam se converter. Notem que aqui Lucas deixa claro que os sacerdotes não eram convertidos e eles estavam aqui agora obedecendo à fé. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: é muito mais difícil pregar o Evangelho para religiosos do que para ímpios. É muito mais difícil. E muitas vezes nós somos muito mais religiosos, mas pouco cristãos. O Evangelho foi pregado a esses homens. Por ocasião do sepultamento de Estevão, nós acabamos de ler aqui nos primeiros versos, no verso 2 do capítulo 8, que ali estavam alguns homens piedosos. Quem eram esses homens piedosos? Homens devotos, judeus piedosos, provavelmente impressionados com admiração pela pregação do Evangelho por meio de Estevão, e estavam secretamente inclinados ao cristianismo, mas com medo da perseguição. Ainda não abertamente eram pessoas declaradas ao Evangelho. Podemos também dizer que esses piedosos se tratavam de homens tementes a Deus, mas que não eram circuncidados ou não queriam se circuncidar. E esses homens fizeram uma lamentação por Estevão. Isso nos chama a atenção porque naquela época, para os judeus, para alguém que foi apedrejado até a morte, a lamentação era proibida. Você não podia se lamentar por alguém que foi morto sendo apedrejado. E aqui Lucas nos mostra Estevão sendo lamentado. Segundo os documentos do Sinédrio, que era a Suprema Corte Judaica, isto era proibido. E o que Lucas quer nos mostrar com isso? Essa observação aponta para uma morte injusta de Estevão. Estevão estava sendo morto, mas sendo inocente. E Saulo queria destruir a igreja, acabar com a igreja. Veja como a religiosidade se volta contra o cristianismo. O versículo 3 fala que Saulo, porém, queria destruir a igreja. Esse verbo aqui, destruir, é um verbo muito forte na língua original, no grego. Dá a ideia de que ele começou a prejudicar a igreja severamente. Ou ainda poderíamos traduzir por ele começou a fazer com que a igreja sofresse severamente. Ambas as opções não alteram significativamente o sentido original do texto, porque nós vemos de uma forma muito clara Saulo perseguindo, destruindo e devastando a igreja do Senhor Jesus. E no capítulo 9, depois do capítulo 8, nós vemos a conversão do apóstolo Paulo. Capítulo 9, a conversão de Paulo. Quem era Paulo? Um homem que conhecia a Bíblia. Ele era um rabino. Paulo era um teólogo. Paulo era um homem que tinha temor por Deus, e ele estava perseguindo a igreja em nome de Deus, achando que estava fazendo a coisa certa. Mas esse ícone
tão expressivo no meio dos fariseus, chamado Saulo, ele precisava se converter. Ele fala isso lá em Efésios, no capítulo 2, que ele, Saulo, ele estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Religiosidade, irmãos, não salva ninguém. Religiosidade não leva ninguém para o céu. Quem nos leva para o céu é Jesus Cristo. A nossa vida, a nossa mensagem precisa estar atrelada à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, quero chamar a atenção da igreja para o fato de que a mensagem do Evangelho tem um alcance mundial, não só na nossa Jerusalém, mas no mundo inteiro. Vejam aí o verso 4 do capítulo 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Por toda parte. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então vejam que o Evangelho agora se espalha da Judéia, de Jerusalém para a Judéia e da Judéia para Samaria. O versículo 5 começa com: então Filipe. Esse Filipe aqui não é o apóstolo Filipe, não é aquele que fazia parte dos 12, mas esse Filipe é aquele que foi ordenado pela igreja como diácono ali em Atos capítulo 6, para ajudarem os apóstolos no que dizia respeito ao serviço diaconal, e os apóstolos ficassem simplesmente a cargo da pregação da palavra e também da oração. Então esse Filipe é justamente esse. E também Estevão fazia parte desses que foram eleitos na igreja primitiva ali em Atos capítulo 6. Até então, o evangelho tinha sido pregado só para os judeus. E com Filipe agora o evangelho vai até Samaria, até um povo hostil em relação aos judeus. Samaria formava uma população cismática, semi-judaica. Os samaritanos eram um grupo racial, religiosamente misto, porque os samaritanos foram misturados com os assírios por ocasião da invasão do Reino do Norte no ano de 722 a.C. O Reino do Norte, onde estavam os judeus, ali em Samaria, se misturaram com os assírios, com o culto assírio, virou uma miscelânea ali no Reino do Norte, e eles então cindiram com os judeus de Jerusalém. Mas veja, Samaria, não obstante ser um ambiente hostil, a obra evangelística de Filipe ali em Samaria teve êxito. E quando essa notícia chegou a Jerusalém, ao ouvido dos apóstolos, os apóstolos Pedro e João correram lá para Samaria para averiguarem os fatos da conversão de samaritanos à pregação do evangelho. E Pedro e João, chegando lá em Samaria, eles viram a genuína conversão dos samaritanos, e aqueles convertidos, então, por meio de Pedro e João, receberam também o Espírito Santo. Que coisa impressionante nós temos aqui. O Evangelho sendo pregado em Samaria, Calvino assim nos diz. Calvino fez um excelente comentário desse texto, e Calvino nos diz: pois a conversão da Samaria foi, por assim dizer, as primícias do chamado dos gentios. Samaria é o exemplo de um evangelho pregado em um ambiente hostil e florescendo. Não importa o terreno, o que importa é o poder transformador da semente do evangelho. A palavra de Deus, ela germina em todos os solos, entre os espinhos, na beira do caminho, entre a rocha, entre as rochas, entre as pedras. O evangelho, ele floresce aonde ele for pregado. Samaria é o evangelho sendo pregado entre os gentios e dando frutos.
E Calvino aplica esse texto a nós, dizendo o seguinte: nunca nos cansemos de promover a doutrina de Cristo, pois é um absurdo que o exílio e a fuga, que são os primeiros exercícios do martírio, nos tornem mudos e desanimados. O Evangelho, ele chega além das fronteiras de Jerusalém e floresce em ambiente adverso. Mas em terceiro lugar, vejam que o centro da mensagem do Evangelho é Cristo. Vejam aí o versículo 5. Acompanhem comigo o verso 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O que Filipe estava pregando? Filipe estava pregando Jesus. Me permitam a referência. Filipe não estava pregando uma denominação. Filipe não estava pregando um rótulo de igreja. Filipe não estava pregando um dogma, uma doutrina, por melhor que ela seja, mas Filipe estava pregando Jesus, anunciando Cristo ao povo. Calvino nos diz que quando Lucas diz que Filipe pregou Cristo, significa que a soma total do Evangelho está contida na pessoa de Cristo. A mensagem de Filipe era cristocêntrica. O anúncio que nós devemos fazer do Evangelho é o anúncio de Cristo. E o resultado da pregação do Evangelho deve ser o anúncio de Cristo. Mas em quarto lugar, nós vemos também nesse texto que Deus é aquele que dá condições para que o povo entenda a mensagem que está sendo pregada. Veja aí o verso 6, rapidamente. As multidões atendiam unânimes. Vejam que o Evangelho está sendo pregado num ambiente completamente hostil, adverso, e diz que eles atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Ouvindo-as. Nós precisamos ter ouvidos para discernirmos a mensagem do Evangelho. E quem faz isso na vida do ser humano é Deus. Isso é uma dádiva. Ter ouvidos para ouvir a mensagem do Evangelho, como diria Calvino, é o estender das mãos para receber aquilo que Deus nos dá. E muitas vezes Jesus disse a uma geração incrédula que tinham ouvidos, mas não ouviam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Jesus lhes abriu os ouvidos para que eles entendessem a mensagem do Evangelho. Aqui Lucas deixa claro que os que ouviram o Evangelho se converteram. Isso, irmãos, trata-se da graça irresistível de Deus. Em quinto lugar, ainda nesse texto, podemos notar que a pregação do Evangelho era seguida por sinais, era algo visível. Veja o verso 6, vendo os sinais que ele operava. Filipe havia recebido o poder do Espírito Santo para expulsar demônios e curar. Isso confirmou a verdade do Evangelho. Os espíritos imundos existem, os demônios existem. E a nossa luta também não é só contra a carne, mas contra potestados, contra o reino do mal. Ele expulsava demônios e curava. Isso confirmou a verdade da sua mensagem. Veja o verso 7, diz assim: pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Como precisamos disso? Um evangelho que transforma, um evangelho que liberta, um evangelho que muda completamente as vidas das pessoas. E o evangelho prevalece. E os espíritos são desalojados. Os espíritos malignos são desalojados, particularmente aqui os espíritos imundos. E em sexto lugar, terminando a nossa reflexão, nós vemos nesse texto que a recepção do Evangelho traz
alegria à alma. A recepção do Evangelho traz alegria à alma. Veja o verso 8. E houve grande alegria naquela cidade. Grande alegria. A palavra grega traduzida como grande, ela aparece 8 vezes entre o verso 1 e o verso 13. E o que esse grande está contrastando? Está contrastando a grande perseguição, a grande lamentação da igreja, nos versos 1 e 2, o grande poder de Satanás, no verso 10, em oposição aos grandes poderes exercidos por Deus para curar e libertar, conforme vemos no verso 13. É a grande alegria entre aqueles que creram em Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmãos, uma coisa encorajadora nesse texto é que, embora a palavra tenha trazido perseguição e exílio, ela ainda era uma boa nova que trazia alegria àqueles que a recebiam. Diz-nos o texto que havia grande alegria naquela cidade, porque Filipe pregou Cristo. Cristo é a alegria dos homens. Cristo é a nossa alegria. Cristo é a nossa fonte de verdadeira alegria. E não há maior alegria do que a alegria da salvação. Quando Davi pecou, lá no Salmo 51, Davi disse: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Aqui no capítulo 8, verso 39, depois de Filipe pregar ao etíope, aquele africano eunuco, Filipe o evangelizou e o batizou, e ele recebeu o Espírito Santo, e diz o verso 39, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, ou como diz a NAA, cheio de alegria. Aquele etíope que não conhecia que a palavra de Deus falava acerca de Jesus, então Filipe mostrou que o texto que ele estava lendo estava falando acerca de Jesus, e Filipe pregou Cristo para ele, e ele se converteu, recebeu o Espírito Santo de Deus e foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Alegria, irmãos, é um fruto do Espírito. E eu quero concluir aqui a nossa meditação com esses 6 pontos. Em alguns eu me demorei mais por causa do centro do nosso tema. A pregação do Evangelho pode trazer perseguição à igreja. A mensagem do Evangelho, ela tem um alcance mundial. O centro da mensagem do Evangelho é Cristo. Deus é aquele que dá condições para que o povo entenda a mensagem do Evangelho. A pregação do Evangelho era também seguida por sinais. E por último, a recepção do Evangelho nos traz alegria. Mas eu queria terminar esse sermão com uma exortação. John Piper, ele tem um sermão em Atos capítulo 8. Um sermão muito bonito, depois vocês podem ter acesso a ele na internet. E na sua conclusão, à luz desse texto da igreja perseguida, John Piper nos chama a atenção para o perigo do conforto, da acomodação, da facilidade e da prosperidade. Olha o que John Piper nos diz. Ele diz assim, que acha que há uma tremenda lição para nós aqui nesse texto. E a lição não é apenas que Deus é soberano e transforma adversidades em triunfos. A lição é que o conforto, a facilidade, a afluência, a prosperidade e a segurança e a liberdade frequentemente causa uma tremenda inércia na igreja. As mesmas coisas que pensamos que produziriam energia e investimento criativo de tempo e dinheiro na causa de Cristo e do seu reino, em vez disso produzem repetidamente exatamente o oposto:
fraqueza, apatia, letargia, egocentrismo, preocupação com a segurança. A perseguição pode ter efeitos prejudiciais na igreja, mas a prosperidade é ainda mais devastadora para a missão para a qual Deus nos chama. O meu ponto aqui não é que devemos buscar a perseguição. Isso seria presunção, como pular do templo. O ponto aqui é que devemos ser muito cautelosos com a prosperidade e o excesso de facilidade, conforto e afluência, e não devemos desanimar, mas sermos cheios de esperança se formos perseguidos por causa da justiça. Porque assim como Lucas nos mostra aqui, Deus faz a perseguição servir a missão da igreja. Que Deus nos livre de que a nossa prosperidade seja empecilho para a nossa missão de pregar o Evangelho. Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.